Ao meigo Rabi da Galileia, que a sua paz aqui esteja conosco, em nossos lares, em todos os lares, e nessa casa bendita, que é o nosso cantinho. A Paulínia Espírita conhece de sobra o Dr. Bonilha, mas nós temos ouvintes que não o conhecem. Então, saibam que o Dr. Bonilha é espírita, trabalhador desta seara bendita, e que um de seus trabalhos é o de levar sua fala esclarecedora, fruto de pesquisas e estudos sempre feitos com a colaboração de Eliana, sua esposa querida. Há anos, se não me engano, desde 2002, que o nosso cantinho conta com a sua valiosa e fraterna colaboração. Sim, Bonilha é médico, clinicando há mais de 30 anos em nossa cidade. Eliana e ele constituíram linda família e por estes dias vi uma live em que ele faz linda declaração de amor por esta terra, Paulínia, quando do aniversário dela. E também um comovedor agradecimento, sendo portador, sem o saber, dos sentimentos e dos agradecimentos de todos nós que em Paulínia igualmente chegamos. Família linda, repito, eu unida, muito unida, e hoje contando, como ele mesmo ainda há pouco disse, 17 netos. Então, Eliana e Bonilha, nesta breve apresentação, eu só quero reforçar nossos agradecimentos e dizer que estamos sequiosos para ouvir sim, a voz e a mensagem desse homem. Lídia, preste atenção, porque ele é seu irmão. Com 4 ou 5 Hs. Homem, honrado, honesto, humano e humilde. Obrigada, Bonilha, e vou orar para que você possa trazer seu verbo claro que venha a nos auxiliar, como sempre. Dizendo então, Pai nosso, que estais no céu e em toda parte, santificado seja o vosso nome em louvor de todas as coisas. Venha a nós o vosso reino de amor e de bondade, e seja feita, Senhor, a vossa vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, Senhor, como perdoarmos os nossos devedores, nossas ofensas, Senhor, como perdoarmos os nossos ofensores, e não nos deixeis entregues às tentações, livrai-nos do mal. Mas como sempre eu rogo ao terminar, por acréscimo de vossa misericórdia, continuai enviando a nós espíritos desencarnados e os espíritos encarnados, como exemplo o Bonilha, para nos dar a fala precisa e necessária, a fim de que tenhamos, cada um de nós, as forças de que nos vemos necessitados para continuar trilhando a nossa presente encarnação. Que Deus te ampare, Bonilha, na fala, como sempre. E sigamos, então. Que assim seja. Muito obrigado, Leda.
Muito obrigado a todos os amigos do nosso cantinho. Muito obrigado, líder. E que nós consigamos, com o estudo de hoje, melhorar um pouco a nossa prática cotidiana, a nossa existência, o aproveitamento da nossa vida aqui no plano terreno. André Luiz é o símbolo do mensageiro humilde, bem intencionado, bem orientado, mas que se apresenta como um aprendiz risonho, que muitas vezes se comporta de maneira curiosa e aparentemente destituído de profundidade, mas que ele certamente nessa atitude consegue estabelecer um canal de comunicação entre nós que somos os encarnados, presos aqui às limitações terrenas, e o plano espiritual, porque ele é certamente o contexto da doutrina espírita. Kardec é o texto, Kardec é o mensageiro, o missionário, que interpretou as palavras de Jesus e as converteu de maneira clara, concisa, e depois dele vem a mediunidade de Chico Xavier, de Divaldo Franco e os grandes mensageiros do plano espiritual, que são orientados aqui no Brasil pelo espírito luminoso de Emmanuel, e que tem em André Luiz um interlocutor que traz para nós aqui do plano terreno aquilo que a doutrina espírita pode nos oferecer de aprendizado. André Luiz é comparado por Emmanuel na introdução do livro Libertação com o peixinho vermelho da antiga lenda hindu, em que Emmanuel descreve que ele era órfão, esse peixe era órfão, destituído de qualquer recurso material e que se debatia entre o calor do sol e a fome e o frio da noite, sem nenhum tipo de acolhimento, de ajuda, de amparo na sua infância desprotegida. E que é curioso e desvinculado dos compromissos materiais que muitas vezes nos amarram e que atrapalham o nosso progresso espiritual, esse humilde peixinho se dedicava ao estudo e catalogava todas as particularidades do tanque em que ele vivia. E ele percebe que esse tanque se comunicava com o mundo exterior através de uma grade estreita que não permitia a passagem senão de um peixe muito delgado, mesmo assim deixando escamas. Então esse é o símbolo da passagem do encarnado para o mundo espiritual. Quando o encarnado se desprende do corpo físico e parte para o mundo espiritual. A passagem para lá não é uma passagem gloriosa ou iluminada como muitas vezes nós pretendemos. É uma passagem árdua. Se nós lembrarmos que abrimos os olhos aqui na Terra e que tomamos consciência de nós mesmos apenas 2 a 3 anos depois de estarmos aqui, e de termos, nesse período, necessitado da ajuda, da assistência maternal, familiar e muitas vezes profissional, nós, quando ingressamos no mundo espiritual, precisaremos também, quando ingressarmos, precisaremos também desse tempo que será o nosso tempo de ajuste às condições que nós vamos encontrar lá. Nós estamos agora no momento de ajustamento, de adaptação, em que a comunicação passa por esse processo de expansão independente da nossa vontade, porque o nosso sentimento aqui seria de nos abraçarmos, de conversarmos de viva voz, mas infelizmente as condições de hoje nos obrigam a essa adaptação que não deve ser limitante
para a renovação do carinho fraterno que nos une, como não é limitante o distanciamento do corpo físico do vínculo de amor ou de ódio que os espíritos mantêm entre si, encarnados e desencarnados. O peixinho vermelho, todos já sabem, não é ouvido com crédito pelos seus pares. Ele é desprezado e expulso da comunidade, e depois de algum tempo, uma seca pavorosa, como descreve o Emmanuel, seca o lago onde os peixes viviam, e eles morrem atolados na lama. Certamente não é esse destino que nós desejamos para nós e para os nossos irmãos aqui no plano terreno. Mas, infelizmente, se nós permanecermos ligados por tempo indefinido com os interesses materiais e esquecidos dos grandes compromissos que nós trouxemos aqui para o plano terreno, relegando para segundo plano, terceiro plano, esses compromissos sob pretextos diversos, alegando a cada momento desculpas que não justificam a nossa omissão. Se nós permanecermos, persistirmos nessa postura que é de fuga deliberada aos compromissos assumidos, certamente o nosso retorno para o mundo espiritual será muito mais difícil. No entanto, sempre é tempo, Deus não nos desampara, e essa é a oportunidade de refletir sobre a obra de André Luiz é riquíssima nesse sentido, porque, como eu disse, Kardec é o texto, André Luiz é o contexto. Então, a realidade que nós vivemos é retratada por André Luiz. Então, os dramas familiares, as situações sociais, os conflitos, os desajustes e os reajustes que ele descreve na sua obra se aproximam muito da nossa existência aqui no plano terreno. E essa expedição que deu ensejo ao livro Libertação, que, aliás, é um livro preciosíssimo, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, traz exatamente o relato de uma expedição de socorro que é chefiada por um instrutor espiritual, um espírito treinado em missões dessa natureza, que é Gubbio, e que André Luiz e Eloy irão participar como aprendizes e como auxiliares também, embora André Luiz sempre se coloque na posição de um aprendiz de poucos recursos. É claro que essa é a sua postura humilde, mas um espírito como André Luiz certamente tem cabedais enormes de conhecimento e de merecimento, para receber do plano espiritual superior a credencial para se comunicar conosco através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que certamente foi um arauto do plano espiritual aqui no plano terreno, ao longo de 70, 80 anos de prática mediúnica, sempre bem intencionada e destituída de qualquer interesse material. Ele se fez ouvir no Brasil e no mundo, e as suas palavras psicografadas, escritas, e as mensagens de que ele se fez portador aqui no plano terreno nos chegam ainda, certamente são um manancial, uma fonte de estudo e de aprendizado para todos nós. Nós sabemos que existe o tempo em que os pastores cuidam mais de perto das ovelhas. Chico Xavier foi um pastor encarnado. E depois as ovelhas são enviadas, como Jesus disse, para o convívio social. Jesus disse que encaminharia os seus discípulos para que eles convivessem com os lobos. Mas Emmanuel esclarece que não são ovelhas imprudentes ou despreparadas para essa tarefa. São ovelhas que sabem se conduzir aqui no plano terreno e que têm consciência do seu papel. Todos nós sabemos que cabe a nós o papel de ovelhas despretensiosas, de ovelhas que nos esforçamos para socorrer as nossas necessidades interiores, mas que nos cabe
um papel aqui no plano terreno. Nós temos a tarefa de sermos os exemplares práticos, né, da doutrina espírita. Essa tarefa é de altíssima responsabilidade e, claramente, nenhum de nós tem a capacidade de exercê-la plenamente, mas nós temos que nos esforçar para fazer isso. Não há forma de nós nos evadirmos desse compromisso, porque nós fomos chamados e essa oportunidade que nos foi dada aqui no plano terreno tem certamente essa tarefa. E que para que nós consigamos desenvolvê-la de maneira plena, é necessário que nós nos capacitemos para isso, através do estudo e através da vivência prática daquilo que nós acreditamos, daquilo em que nós baseamos o nosso pensamento. Gubbio, então, vai chefiar essa expedição, que ele mesmo adverte nas primeiras páginas que quando os caminhos dos encarnados trilham as rotas adequadas, quando os nossos pés trilham caminhos retos, como ele diz, tudo transcorre sem grandes transtornos. Mas quando nós nos desviamos dessa rota, nós nos colocamos em situação de grande sofrimento e de grande dificuldade. E é isso que acontece conosco a toda hora, todo dia, né? E que nesses momentos de intervenção, aqueles que vêm em nome de Jesus para socorrer a nós encarnados aqui no plano terreno, que vêm nos ajudar, eles têm que ser absolutamente imparciais, não podem agir de maneira tendenciosa. Eles vêm atendendo, então, a uma necessidade coletiva, não é a necessidade de um espírito, de uma pessoa, de uma figura, é uma necessidade de um grupo de espíritos encarnados e desencarnados a quem eles vêm socorrer. O objetivo é, então, ajudar esse grupo que se entrelaça de uma maneira carregada de paixões, muitas paixões de amor sublime, muito amor sublime, mas muitas paixões inferiores, de posse, de domínio, de opressão, de exploração. Um grupo que está encarnado, que é composto por Margarida, que é o centro desse trabalho, de socorro, que é uma moça que havia se casado há pouco tempo e que estava passando por um período de assédio, de obsessão, de subjugação, de vampirização, que explora totalmente as suas forças e que é capitaneado, esse processo de enfraquecimento progressivo da Margarida, é capitaneado por Gregório, que é um sacerdote que atua nos planos inferiores, nas áreas de umbral de grande sofrimento, como um representante das potestades, dos dragões do mal a que Paulo se refere, Paulo diz nos seus textos que nós não temos que lutar contra o mundo apenas, mas sim contra as potestades das trevas. Então, são aqueles grupos de espíritos rebelados que há milhões de anos, desde os primórdios da criação, se organizam para resistir aos emissários de Deus, tentando resistir à lei do progresso que vai gradativamente os constrangendo à renovação. Esses espíritos direcionam, então, as forças do mal, que são, como nós vamos ver ao longo da obra, apenas a ausência do bem. O mal é apenas a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor, como as trevas são a ausência da luz. O ódio é a ausência do amor, ou o amor pervertido. O amor pervertido que se transforma em ódio, em rancor, em desejo de vingança. É o amor mal compreendido. E o mal, diz André Luiz numa das suas frases, que tem muita sabedoria resumida, o mal é apenas o bem mal compreendido. Então, aquilo que nós temos como mal para nós é, na verdade, o remédio amargo que nós temos que provar para que nós corrijamos as nossas doenças interiores, as doenças da alma.
Então, a Margarida está sendo explorada e envenenada por uma equipe que obedece a ordens de Gregório. O grupo que Gúbio orienta vem então em seu socorro, mas não vem direto para o plano terreno. Ele vem primeiro, obedecendo a uma lógica perfeita, né? Vem primeiro a uma região do umbral inferior em que Gregório é um dos governantes. Né? Ele não é o governante supremo dessa região. Né? Ele obedece a espíritos ainda mais poderosos e mais refratários, mais cristalizados no mal. E Gregório, então, vai recebê-los depois de eles atravessarem uma zona de umbral de emanações terríveis, né, em que André Luiz descreve que eram pântanos de extensão que o olhar não podia alcançar, de onde provinham gemidos e lamentos, gritos, uivos, onde se misturavam lamentos humanos com uivos animalescos, né, e atravessando essa região de sofrimento extremo, eles então chegam a uma cidadela que é um amontoado de casebres que são comunicados por vielas estreitas, né, onde impera a desordem, a sujeira, né, onde as emanações são nauseantes, como descreve André Luiz, né, até com termos mais intensos. E eles chegam então a uma praça extensa, onde há castelos que são iluminados por uma claridade esbraseada. Né? Na verdade, eram tochas, né, alimentadas por resinas que davam alguma claridade àquela região. E esses castelos eram verdadeiros palácios, né, que lembravam as praças antigas das cidades do Oriente, como descreve André Luiz. Né? Gúbio e André Luiz e Eloy, então, são abordados por um indivíduo de má catadura, né, e que lhes pergunta sem rebuços, né, o que desejam. Eles então se expressam que precisavam falar com Gregório e que vinham em nome de eram mensageiros de um espírito de Matilde que desejava se comunicar com eles, com Gregório. E então tem autorizada a sua entrada no castelo de Gregório, que também os recebe de maneira ríspida, agressiva, e lhes pergunta o que eles desejam, e novamente o nome de Matilde, citado por Gúbio, provoca um abalo interior em Gregório, mas que se recompõe rapidamente, dizendo que não conhecia aquela mulher, determina que eles sejam recolhidos a uma cela, e que sejam examinados previamente para depois serem admitidos ao seu serviço. Eles então passam a noite, naquele ambiente, praticamente sem conversar, uma cela pequena, escura, úmida, e carregada, saturada de fluidos tenebrosos, e no dia seguinte eles são conduzidos a um salão enorme, a um galpão enorme, onde se aglomeravam dezenas de espíritos em situações de grande sofrimento. Esses espíritos tinham sido previamente separados em magotes, como animais, pelos vigilantes que atuavam ali. E Gúbio esclarece em voz de surdina, em tom de surdina, a Eloy e André Luiz, que aqueles espíritos já faziam um trabalho de seleção, de pré-seleção, para então agruparem espíritos com padrões de vibração semelhante. Então, usurários, avarentos, tanto do ouro quanto do conhecimento, eram agrupados em magotes, que espíritos criminosos também eram agrupados dessa forma, que espíritos que haviam praticado a calúnia, e que, dado ouvidos à calúnia, não é só a atitude ativa de caluniar,
né? É a atitude passiva de dar passagem à calúnia, como hoje nós vemos, a internet potencializa infelizmente, nessa comunicação que é destrutiva entre os seres humanos, né? Em que as fake news e as agressões gratuitas, né, circulam e se capilarizam, né, nesse processo que antigamente era chamado de viralizar, e esse nome perdeu a graça, né, porque nos momentos que nós vivemos, né, a disseminação do vírus tomou um aspecto que perde totalmente essa interpretação jocosa, né? Então, nós devemos entender que qualquer recurso que Deus coloca nas nossas mãos tem que ser bem utilizado, seja da palavra em viva voz, seja da comunicação virtual, seja da comunicação à distância, seja da comunicação pelo pensamento. E todos esses recursos nós temos que educá-los de maneira a bem aproveitá-los, porque de outra forma eles se viram contra nós, né? Não existe aqui no plano terreno, não existe no plano espiritual também, não existe a virtude passiva, né? A vontade tem que ser convertida para o bem, porque, como Kardec bem advertiu, né, é um grande mal não fazer o bem. Então, quando nós não fazemos o bem, não usamos bem os recursos que Deus coloca em nossas mãos, nós estamos, na verdade, convertendo em mal para nós mesmos, né? O bem que poderia ser bem aproveitado pelo nosso próximo se converte em prejuízo para nós. Esse é o mal que nós praticamos contra nós mesmos, né? Então, não fazendo bem, na parábola do samaritano, são as figuras que passam ao largo do ferido receando complicações, né? Então, quando nós não fazemos o bem, nós representamos esse papel infeliz, né, de nos omitirmos ao bem e de praticarmos o mal contra nós mesmos. Quando, então, eles são agrupados, esses espíritos são agrupados para serem julgados, né? Nós vemos a presença de espíritos que se materializam, né? Vêm como julgadores, né? E um deles traz um aparelho de cristal suspenso sobre uma barra de metal, né? E esse aparelho de cristal capta as emanações, as vibrações dos espíritos, e aí, então, não há disfarces para essa captação no plano inferior, né? Quando eles passam por André Luiz, Rubio e Eloy, né, eles são catalogados como entidades neutras, e Rubio esclarece que aquela catalogação como neutras era porque aquele aparelho só conseguia captar as emanações de espíritos ainda mais imperfeitos do que eles, né? Não que se colocasse em situação de superioridade, mas que aquele aparelho era destinado a selecionar para facilitar, então, as penas que seriam impostas. O próprio julgador diz que não é o plano de governo daquela região que julga, né, que as penas haviam sido lavradas pelos próprios espíritos, né? Então, é a palavra de Emmanuel que, de outra forma, diz: quando nós formos alcançados pela justiça divina para o cumprimento de uma pena que nós lavramos, que nós mesmos lavramos contra nós próprios, né? Manda a misericórdia divina que, se nós estivermos, isso é Emmanuel que fala, se nós estivermos a serviço do bem, essa pena seja adiada, reduzida ou mesmo suspensa, conforme o aproveitamento que nós estivermos apresentando das oportunidades que recebemos. Então, a prática do bem é certamente a única maneira de nós nos colocarmos numa situação mais favorável para o momento em que nós tivermos que fazer esses ajustes, porque a vida oferece um tempo de aprendizado, um tempo de prática, mas vem um tempo de aferir valores. Isso é inevitável, e isso acontece todo dia. Todo dia nós somos aferidos pela vida, né, no aproveitamento que nós estamos conseguindo do aprendizado que a vida tem nos oferecido. E depois de classificados como entidades neutras, né, eles conseguem uma entrevista com Gregório, em que Rubio se apresenta como emissário de Matilde, que
eles vinham tentar o socorro a Margarida, né, mas que esse intento só poderia ser concretizado com a anuência de Gregório, porque nós vamos ver a prudência que esses espíritos têm, né? Como Jesus disse, a ingenuidade da pomba e a prudência da serpente. Eles têm a prudência, né, de se colocar como primeiro, como uma intervenção delicada, né, para, com o tempo, ganhando condições adequadas, exercerem um trabalho efetivo. Né? Esse trabalho só virá no momento certo, né? Providências extemporâneas, né? Precipitação nesse trabalho de socorro pode gerar mais prejuízo e retardo nessas medidas salvadoras que eles vêm exercer. Então, a custo, eles conseguem de Gregório a autorização para se integrarem à equipe que está assediando Margarida e vão, então, entrar em contato com essa equipe. Eles estão na casa, que é a residência aristocrática de um juiz, que era pai de Margarida aqui no plano terreno, né? E essa residência, que era primorosa, com jardins extensos e muito bem cuidados, né? Uma construção de altíssimo porte, né? É uma verdadeira mansão, no entanto, atulhada de elementos inferiores, tanto fluídicos quanto espirituais, né? Plenamente invadida e tomada por espíritos mal intencionados, galhofeiros, né? Verdadeiros delinquentes do plano espiritual, né? Que encontravam ali entrada fácil, né? E nós pensamos quantas vezes as nossas casas estão com as portas abertas para essa entrada de espíritos mal intencionados, né? Quantas vezes nós mesmos abrimos a porta e até chamamos, pela nossa atitude impensada, a esses espíritos que vêm com a intenção de retardar o nosso passo, consciente ou inconsciente, com essa intenção, de retardar o nosso passo evolutivo. E ali, então, eles se apresentam como participantes da equipe de Gregório e são acolhidos por Saldanha, que é o chefe da equipe de magnetizadores que está intoxicando espiritualmente Margarida. Quando eles entram no quarto, eles veem que Margarida é uma mulher ainda jovem, de semblante muito pálido, que está fisicamente esgotada, traduzindo o esgotamento espiritual a que ela havia sido conduzida pela vampirização das suas forças. Junto a ela, 2 magnetizadores que transmitiam fluidos tenebrosos a Margarida, envenenando e intoxicando o seu cérebro, criando alucinações que apareciam como visões aos seus olhos, e criando imagens de pânico, causadoras de pânico e de medo para Margarida. Ela, então, não conseguia nenhum tipo de descanso, de nenhum momento de trégua, né? Ela estava nos últimos 10 dias, como diz Saldanha, sendo apressado esse trabalho de envenenamento de Margarida para retirá-la do corpo. Ela seria, então, conduzida à morte, né? E aí nós pensamos que poder tem esses espíritos, né, de conduzir um encarnado, de abreviar a vida aqui no plano terreno. Então, Gubbio, essa pergunta é feita por André Luiz, né? Gubbio esclarece de maneira assim, muito discreta que é necessário que nós nos lembremos que nós vivemos num mundo de expiação e provas. Aqui ainda impera o mal, né? Que embora já exista muito bem e já exista muito boa intenção aqui no plano terreno, que nós ainda temos um plano onde o mal encontra uma facilidade muito grande para se manifestar, enquanto o bem transita por aqui com enorme dificuldade, né? Nós vemos o destino que é reservado aos missionários que têm vindo para ajudar aos encarnados. Não são missionários que sofrem imensamente aqui no plano terreno e que cumprem a sua missão às custas de um enorme sacrifício.
E é por isso que o mal encontra um trânsito tão fácil, e que espíritos mal intencionados conseguem uma ação tão franqueada, tão livre entre os encarnados. Mas, esclarece Gubbio, se os homens tivessem, se os seres humanos tivessem o hábito da prece, da reflexão, se convertessem em ações práticas, aquilo que eles aprendem, em qualquer religião, porque qualquer religião, todas as religiões ensinam, todas elas ensinam o bem, a prática do perdão, do amor ao próximo. Se os seres humanos conseguissem perdoar e estender a mão aos seus desafetos, buscando a reconciliação, se nós conseguíssemos ver a vida de maneira esperançosa, um pouco mais generosa, um pouco mais simples, mais humilde, que nós teríamos então uma proteção muito maior, porque todos os sofrimentos que nos atingem aqui no plano terreno, diz Gubbio, repercutem de forma dolorosa aqueles desencarnados que já estão num plano superior, e que têm a intenção sincera de nos ajudar, mas que muitas vezes têm uma enorme dificuldade de aproximação conosco, que é causada pela nossa própria resistência em melhorarmos o nosso padrão vibratório, o padrão dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes, dos nossos atos, das nossas práticas cotidianas, que nos distanciam desses mensageiros do bem e que nos aproximam dos emissários do mal. Então, é porque nós ainda estamos muito mais ligados a esse plano terreno do que ao plano espiritual. E que a doutrina espírita nos adverte sobre a necessidade de nós mudarmos esse tipo de conexão. A conexão que nós fizermos com o bem vai reverter num enorme progresso para a nossa vida no plano terreno, a despeito das dificuldades que nós tenhamos que enfrentar, porque elas fazem parte desse processo de aprendizado. Gubbio, então, tem essa primeira entrevista com a equipe que está assediando os encarnados aqui no plano terreno, e fica sabendo que Saldanha era o pai de Jorge, que tinha sido um réu em que o juiz atuara como julgador e condenara. Ele foi julgado por um crime que não cometera, mas que as evidências apontavam como tendo sido o autor desse crime, e que os laudos periciais e o testemunho os depoimentos das testemunhas haviam então reforçado essa evidência de culpa de Jorge, e que Jorge agora se encontrava num presídio. Depois de preso, a sua mãe, cujo nome era Iracema, havia morrido num cárcere de indigência, e a sua esposa se suicidara, deixando aqui uma filhinha, Lia, que ficara então entregue a familiares. E Jorge agora, que era filho de Saldanha, que havia morrido anos antes, e que agora chefiava a comando de Gregório esse trabalho de perseguição, a filha do juiz, o juiz que condenara Jorge e seu filho. O juiz que nós vamos ver mais tarde era ligado a Jorge por laços de ódio e de aversão recíproca, de ressentimento e aversão recíprocos. Jorge, então, estava detido em um hospício porque enlouquecera. Na prisão ele enlouquecera e havia sido conduzido a um hospício miserável. E Gubbio, então, pede a Saldanha que lhes permita acompanhá-los à visita a Jorge no hospício. E Saldanha, embora estranhando essa solicitação, concorda, e quando eles chegam à cela miserável, André Luiz descreve o ambiente como tenebroso. Ali, tanto encarnados quanto desencarnados se misturavam numa promiscuidade indescritível, rastejantes, uivantes, mostrando atitudes animalescas, e espíritos que, tomados pela zoantropia, que é a deformidade do perispírito, adquirindo forma animal, não como um retrocesso do espírito
a animalidade, mas sim como uma deformação do perispírito pela cristalização no mal. Né? Então, aquele ambiente saturado de emanações tenebrosas, né? Era o lugar mais inadequado, André Luiz pensa, para que Gubbio consiga fazer alguma coisa. Mas é ali mesmo que o mensageiro do bem inicia o seu trabalho de resgate, né? Pedindo a Saldanha que o autorize a fazer alguma coisa pelos nossos doentes, né? Que eram Jorge, Iracema e Irene, que estavam ligadas a Jorge de forma profunda ao perispírito de Jorge. Né? E Saldanha concorda, porque ele se revela, ele se confessa impotente para ajudá-los. Né? E então, ali, Gubbio senta naquele solo tomado de imundícies, né? de sujeira indescritível. Né? É ali que Gubbio senta, coloca a cabeça dos 3 infelizes no seu regaço paternal, né, e faz uma prece sentida a Jesus. Ele pede a Jesus que ouça a súplica pelos que causam sofrimento. Ele lembra que muitos se lembram, muitos suplicam por aqueles que sofrem, mas poucos se lembram de suplicar pelos que causam sofrimento. Muitos se comovem com as dores dos atormentados, dos oprimidos, dos sofredores, mas que raríssimos se lembram de pedir por aqueles que causam sofrimento. Muitos oram pelos que estão obsidiados, mas que quase nenhum se lembra de orar pelos que estão obsidiando, porque todos nós, diz Gubbio, somos em posições alternadas ao longo da nossa existência, uns e outros, tanto hoje como vítimas, hoje como opressores, né? Hoje como exploradores, hoje como explorados, né? Hoje, ontem e ainda talvez por muito tempo nós permaneçamos nessa ambiguidade, nessa postura dúbia, né, de vítima e carrasco, né, como muitas vezes nós nos comportamos, e é necessário que nós nos conscientizemos disso, né, que nós, André Luiz não fala em tese, André Luiz fala em verdade, isso realmente acontece conosco. Então, quando nós lemos André Luiz, é necessário que nós nos encontremos nessas páginas, né? Um pouco do aprendiz humilde, um pouco do opressor mal intencionado, um pouco do socorrista bem interessado, um pouco do omisso despreocupado, um pouco disso está presente dentro de nós, e às vezes muito disso está presente dentro de nós em muitas situações. E isso está presente na sociedade hoje, né? Quando eu vejo os brinquedos das crianças que se interessam tanto pelos dragões, né, eu penso se esse interesse tem a ver com algum tipo de sugestão negativa, né, que essas figuras de animais são portadoras. Quando eu vejo a agressividade dos Vingadores, né, que tomam a justiça nas próprias mãos, né, e que nos ensinam a agir de forma agressiva, né, se também nós não estamos sendo induzidos a essa prática de maneira consciente ou inconsciente. Então, em atitudes aparentemente inocentes e muitas vezes infantis, quando eu vejo os pais armarem seus filhos com armamentos agressivos, com palavras e com atitudes agressivas, se nós não estamos nos ensinando mutuamente e corrompendo os nossos sentimentos mutuamente, como isso certamente não é uma reflexão profunda, uma reflexão superficial, mas quando eu li Umberto Eco, autor agraciado pelo Prêmio de Literatura, o Prêmio Nobel de Literatura, no seu livro O Nome da Rosa, em que ele reflete num dos momentos, né, dizendo que ele, como encarnado Umberto Eco, aprendera muito com seu pai, não nos momentos em que ele queria ensiná-lo, mas sim
nos momentos em que ele não queria lhe ensinar nada. Então nós ensinamos e aprendemos com os nossos familiares, com os nossos pares aqui na sociedade, com os nossos irmãos que convivem conosco aqui a todo momento. Nós aprendemos e ensinamos dando testemunho dos nossos atos. Então são os nossos atos que falam por nós. As palavras, como disse o eminente orador sacro Padre Vieira, em 1650, as palavras falam ao vento, os atos falam ao coração. Então, é aquilo que nós fazemos é que dá testemunho de nós mesmos. Como Jesus bem disse, Jesus sintetiza tudo em palavras simples. São os frutos que falam pela árvore. E Emmanuel diz que não é a folhagem, não é a postura, não é a galhagem, não é o porte, são os atos, são os frutos que dão, que consubstanciam a árvore. Então, o que nós vemos ali é Gubbio assistindo a 3 espíritos que haviam sido aparentemente esquecidos, mas que são, na verdade, as ações prioritárias de Gubbio são para as vítimas maiores, aqueles que, destituídos de qualquer socorro, naquele momento aparente, jamais esquecidos do plano espiritual, mas esquecidos pela justiça humana, esquecidos pela saúde humana, esquecidos por todo o processo de reabilitação que deve ser voltado para aqueles que estão doentes, para aqueles que delinquiram nesse processo de ressocialização que, infelizmente, na nossa sociedade ainda é tão pobre, esse processo de reeducação em que nós falhamos tanto e por isso sofremos as consequências a toda hora dessa lacuna que a nossa sociedade ainda permite. Então, Gubbio começa por ali o seu trabalho de resgate. E no processo de despertamento, ele conduz, depois dessa prece, em que ele roga a Jesus, e que ele se transforma gradualmente ao longo da prece, vai se transformando num farol de emanações luminosas, e Saldanha, o pai, estarrecido, se esconde num canto da cela, e ele conduz os 3 a um despertamento. Primeiro Jorge, ele chama a vida, Jorge, desperta, e Jorge levanta, retomando completamente a razão e se deita no catre singelo, como descreve André Luiz. Em seguida ele chama Iracema, a viúva de Saldanha. Iracema, acorde, e Iracema desperta, e vendo Saldanha, o chama por um apelido carinhoso que faz com que Saldanha se desfaça em lágrimas, e pergunta a ela, por que você não está nos ajudando? E Saldanha então diz para ela, Iracema, eu só sei fazer o mal, infelizmente ainda não aprendi a socorrer. Ele desejava imensamente socorrer seus familiares, mas não conseguia porque não havia se adestrado na prática do bem. Esse adestramento começa aqui no plano terreno, pode começar para nós nesse momento em que as condições nos favorecem. É por isso que Jesus diz, andai enquanto tendes luz, porque a luz favorece a nossa caminhada, porque vai chegar um momento em que a luz se extinguirá e que as trevas tornarão muito mais difíceis a nossa caminhada. É isso que Paulo, apóstolo, fala a Timóteo, quando ele o convoca para o serviço. Procure vir antes do inverno, porque o inverno torna a trajetória difícil, porque os caminhos e os mares são tomados pelo gelo, pelas tempestades, e a caminhada fica muito mais árdua, muito mais perigosa. É a isso que Jesus nos convoca, que nós caminhemos e procuremos iniciar esse trabalho, começar, como diz Chico Xavier, iniciar de novo. Não dá para começar aquilo que nós perdemos, o tempo que nós perdemos, mas dá para fazer um novo começo, de maneira que nós tenhamos um fim diferente, porque nós não estamos condenados a passar pelos grandes sofrimentos, basta apenas a mudança de atitude, a atitude que nos colocará em situação de sermos ajudados ou de sermos relegados à nossa própria sorte, Mas não é a atitude hipócrita, é a atitude real, é a atitude verdadeira, a atitude legítima, essa postura que vai nos ligar ao bem e que será certamente a possibilidade única de nós fugirmos
as dificuldades que nós mesmos estamos criando para nós e recebendo uma forma de trabalho aquilo que poderia vir como sofrimento, né? O que nós recebemos como trabalho é a oportunidade de quitarmos em suor aquilo que poderia nos pagar em larga. Peraí, estou fazendo primeiro coisa. Parece que você não está, né? Depois de socorrer a esses 3 espíritos, eles voltam então para o lar de Margarida, e aí Saldanha já se rendeu totalmente à influência benéfica de Gubbio. Ele pretende várias vezes beijar as mãos de Gubbio, mas é impedido por ele, né? Que apenas pede a sua colaboração. E ali no lar de Margarida, eles vão iniciar o trabalho de socorro a Margarida, né? Começando pelo afastamento de Gaspar, que é um dos magnetizadores, né, que está totalmente neutralizado e que será posteriormente conduzido a um trabalho mediúnico, né, para receber o esclarecimento, depois de sensibilizado pelo contato com as energias materializadas da médium aqui no plano terreno, é que ele vai ter a oportunidade de ter algum esclarecimento, porque ele estava totalmente embotado. E Leôncio, que já era um espírito um pouco mais que compreendia um pouco melhor as coisas, né? E que percebe a transformação de Saldanha e que pede também a interferência de Gubbio em benefício dos seus familiares que estavam passando dolorosa situação aqui na Terra. Ele tinha morrido prematuramente e deixara aqui na Terra a esposa e um filhinho, e esse filhinho estava sendo envenenado por um enfermeiro que se insinuara no convívio familiar, né, e que se tornara, então, ligado ao companheiro da esposa, da ex-esposa de Leôncio, né, e que, sabendo das reservas financeiras que Leôncio havia deixado aqui no plano terreno, procura alcançá-las, né, através do domínio pleno daquela casa. Ele já havia conseguido assumir a posição, então, de companheiro da viúva de Leôncio, mas ele pretendia eliminar o filhinho, e é contra isso que Leôncio se insurge, né? Mas não conseguia interromper e não conseguia diminuir a agressão que o seu filhinho estava sofrendo. Então, ele suplica a Gubbio, e nesse momento em que ele está expondo o seu drama familiar, Eloy pergunta qual é o nome desse enfermeiro, né? E Leôncio esclarece: é Felício de Reticências, não identifica o sobrenome. E Eloy então brada: é meu irmão, né? Então eles vão até a casa da mãe do filho de Leôncio, né? E ali eles promovem um processo de, no sono físico, o Felício é então colocado em contato com Gubbio, Eloy e Leôncio e André Luiz, né? E ele é chamado às próprias responsabilidades, né? E tenta se esquivar, tenta alegar que era indevida a interferência dos espíritos na sua vida aqui, que os espíritos não tinham nada a ver com seus destinos aqui, né? Essa realmente é uma postura que a gente precisa ter cuidado e que nós não assumamos, né? De negar aos outros a possibilidade de nos ajudar, né? Então, aí Gubbio esclarece que realmente quando os nossos pés trilham o caminho reto, é indébita qualquer interferência, mas quando nós tomamos os caminhos errados, é necessário e é legítima que haja intervenção para evitar que a dor se estenda de maneira muito mais grave, né? Então, Felício acaba por se render à influência, né, dos 3, né, e se compromete em interromper o processo de envenenamento, né, e nos momentos finais dessa entrevista, que é dramática, ele é reconduzido ao corpo, né? E Eloy aparece a ele, né? E diz a ele: se você continuar nessa intenção malfadada, né, de assassinar essa criança, eu mesmo virei cobrar-lhe esse procedimento, né? E Eloy então, e Felício dá um grito aterrorizado e desmaia, e então André se convence que Felício ia cumprir o prometido, né? E eles voltam então para junto de Margarida. E Margarida, então,
levada são passagens que é necessário nós retomarmos. Margarida é levada pelo marido primeiro a uma missa, né? E junto com ela no carro da família, vai um séquito de espíritos, né, que, diz André Luiz, se assemelha aos cursos carnavalescos do passado, né? Hoje, o Código Nacional de Trânsito impede que as pessoas andem sem cinto de segurança. Antigamente, todo mundo sentava no capô, no teto, né, na carroceria das caminhonetes mal acomodados, mas nem pensando no risco que corria, né? O mundo está mudando, né? E essa é uma mudança para melhor, né? Então, eles vão ali num curso carnavalesco, né? E vão para a igreja, onde a igreja estava lotada de encarnados, mas diz André Luiz que a multidão de desencarnados era no mínimo 5 vezes superior aos encarnados, né? E que essa multidão ruidosa, desrespeitosa, né? Sem nenhum tipo de preocupação ligada à espiritualidade, mas que aquele ofício, ainda que os encarnados, todos os encarnados raríssimos estivessem conscientes da importância daquela comunhão, né? Que era uma oportunidade preciosa, porque aquele trabalho era dirigido por 3 entidades que se apresentam, né? E que são com características espirituais elevadíssimas. Depois eles voltam para casa, né, com as mesmas condições. E também Margarida é levada a um médium que exercia a mediunidade cobrando, né, cobrança financeira, e que também essa tentativa de ajuda é malograda, porque o indivíduo que cobra por aquilo que recebe de graça, né, ele não se coloca em sintonia com o plano espiritual superior. E aí ele não pode se fazer intermediário das bênçãos, né? Ele pode ser poderia ser um agente precioso, mas se torna, na verdade, um agente das trevas que ajuda a agravar a situação daqueles que estão sofrendo. E nós vamos ver, então, que essas tentativas vão avançar, né, e que no decorrer, então, do livro, Margarida é ajudada, é amparada, e que o juiz, pai dela, é chamado no sono também a assumir as suas responsabilidades. Esse é um momento precioso do livro, né, em que o juiz, consciente de que havia sido um emissário da justiça divina, né, ele pretende que sejam apresentadas provas para que ele faça a revisão do processo, né, e Gubbio, então, fala para ele que todo sacerdote da justiça, né, que não ora, na verdade, fica entregue às consequências dos próprios erros, porque os erros são humanos, né, e são inevitáveis. Então, todo indivíduo que age, o profissional de saúde, o profissional da educação, o servidor da justiça, o servidor da segurança, todo indivíduo, o servidor, qualquer servidor que age em qualquer posto aqui no plano terreno, né, ele está agindo como um preposto da misericórdia divina, e é necessário que nós nos conscientizemos disso. Qualquer mandato que nós exerçamos aqui na Terra é apenas uma concessão que a bondade divina nos fez para que nós contribuamos para o benefício coletivo e com isso possamos receber também o benefício que tanto nós necessitamos. E o juiz, então, aterrado, é convencido, né, de que a sua posição era extremamente vulnerável, né, e que sem ajuda e sem a oração, ele seria entregue no momento do transe aqui do corpo físico, né, em que ele passaria para o plano espiritual, àqueles que cobravam dele justiça real, né, que haviam sido vítimas dos seus erros aparentes, né, porque na verdade não existe erro na justiça divina. O erro aparente é apenas o ajuste de uma conta que nós nos recusamos a aceitar, nos recusamos a reconhecer, e por isso nós não reconhecemos esse erro aqui, né, e não aceitamos o resgate, o pagamento desse erro, mas o erro é certamente a causa, né? E Jorge mesmo havia sido escravo do juiz em encarnação anterior, né, e havia tirado a vida do filho do juiz, que era novamente seu filho, e que assediava sua filha agora no plano terreno, em que ele estava como
em que a sua filha havia sido acolhida pelo juiz atendendo à consciência, né, e ao assédio de Saldanha também, que o chamava às falas no plano, quando ele se desprendia pelo sono, né? Estão dizendo da vulnerabilidade da nossa posição aqui no plano terreno, como nós somos vulneráveis ao assédio e como nós podemos nos tornar acessíveis à ajuda espiritual. No fim do livro, Gregório é também trazido e é convocado por Matilde, que é a sua mãe, ao reajustamento necessário. É uma cena maravilhosa, né? Porque depois que Rubio reajusta a todos, né, todos envolvidos naquele plano, e acolhe a todos os sofredores desencarnados que estavam circulando ali em volta da casa do juiz, né, e vai então removê-los para planos de socorro, onde seriam necessariamente assistidos, né. O Matilde se materializa e acaba numa cena tocante, né, convencendo o Gregório que desmaia no seu colo. Quer dizer, o sacerdote das trevas se rende ao amor, né, aquele que se arrogava o direito de julgar, de condenar e de executar os seus semelhantes, é apenas um espírito transviado, que era profundamente amado, como diz Matilde. Aos olhos do mundo, meu filho é um monstro, mas para mim ele é um amor profundo. Então, ele é objeto de um amor mais profundo do meu sentimento. Então, por mais errado que nós sejamos aqui no plano terreno, há aqueles que se interessam por nós, que nos amam, que desejam o nosso bem, e se nós nos ligarmos a eles, né, pelo pensamento, pela prece e pela intenção sincera de sermos úteis, né, não digo sermos bons, mas pelo menos se nos tornarmos úteis, não pesarmos nas costas dos outros, né, de ajudarmos no possível, na medida das nossas limitações, aqueles que convivem conosco, certamente o nosso destino poderá ser muito melhorado. Nós podemos fazer, como disse Chico Xavier, um novo começo e um fim melhor. Muito obrigado. Nós que agradecemos, viu, doutor, pela sua fala com a gente. Em nome do nosso cantinho, eu agradeço sua presença, mais uma vez, por tudo que compartilhou com a gente. E o Genivaldo vai fazer uma prece para nós, para encerrarmos esse nosso domingo, rico de informações, rico de reflexões, não é? E que possamos todos nós assimilarmos isso da melhor forma e colocarmos em prática tudo aquilo que hoje você compartilhou com a gente, tá bom? Então, hoje vai fazer uma prece para nós, diga agradecimento a tudo. Muito obrigada. Agradecendo ao Dr. Bonilha, que com certeza com esse livro muito bem escolhido e as suas elucidações representam para nós um GPS, né, usando a linguagem, um link, usando a linguagem mais agora ligado aí à informática, né, que com certeza representa para nós aí um caminho, um rumo, né, uma consciência, que as nossas atitudes, os refazimentos, né, vai possibilitar aí a construção de um futuro, de uma continuidade, né, melhor, né? Podemos sim, com certeza, fazermos o nosso futuro melhor. Diante de tudo, só temos a agradecer com a prece: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe, ó Mestre, entregues à tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja.